Olá, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica. É muito bom ter você aqui com a gente. Nos acompanhe para mais uma aula. A gente vai começar a falar dos reis, do livro de reis. Mas antes de falar do livro de reis, nos últimos capítulos de Juízes, eu queria explicar para vocês, porque às vezes a gente vai ler e é uma história muito forte. Começa em Juízes 19. E às vezes a gente lê e não entende o que significa essa história. E Juízes 19, a partir do verso 19, eu vou resumindo para vocês, mas ele vai contar uma história muito pesada, uma história bem chocante mesmo. Não sei se todo mundo já escutou essa história, mas eu vou explicar para vocês como que aconteceu. Então, Juízes 19, ele vai relatar as consequências do afastamento. Quando a gente se afasta de Deus, coisas terríveis podem acontecer. E lá em Juízes 19, como em Romanos, eles vão contar a história do que acontece com quem se afasta. Então, quando Israel conquistava as cidades, o que acontecia? Aqueles povos que moravam no lugar, eles adoravam outros deuses. E Israel foi se contaminando. Igual, eles cultuam Baal. Então, eu estou morando aqui, deixa eu lá ver quem é esse Deus aqui que eles estão adorando. E o que aconteceu? Israel foi se contaminando. Então, eles começavam a se contaminar pela cultura dos outros povos. Em vez de eles levarem a palavra de Deus para as pessoas, eles se deixavam influenciar. E isso aconteceu com Israel nessa época. Então, o que a Bíblia relata? Que aconteciam coisas tão terríveis como Sodoma e Gomorra. Vocês já ouviram falar em Sodoma e Gomorra? Já ouviram? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Deus mandou uma bola de fogo porque não tinha ninguém que se salvasse, a não ser uma família. Uma pessoa que, no fim, foi salvar sua família, que era Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Então, Israel estava como se fosse Sodoma e Gomorra. E no fim, Ló, a esposa dele não conseguiu se salvar. E sobrou Ló e as filhas, e mesmo assim, a história ficou meio esquisita depois, né? Mas, então, Israel estava desse jeito. E Juízes 19 vai contar a história de um levita. Levita, para quem não sabe, não é os músicos, né? É uma pessoa que é da tribo de Levi. E os levitas, antigamente, eles eram as pessoas que eram incumbidas de cuidar do templo. Como se fosse a igreja hoje, quem cuidava do templo eram os levitas. E conta que um levita que morava na montanha, nas regiões da montanha, tinha uma concubina. Todo mundo sabe o que é concubina? Uma segunda mulher. Então, a Bíblia relata que essa concubina dele morava em Judá, em Belém de Judá. Só que não estava junto com ele nessa época, então ele sai da onde ele morava e foi buscar ela. Para buscar a sua concubina. E a Bíblia relata que essa moça traiu ele. E por isso que ela voltou para Judá, porque ela morava com ele na região das montanhas e voltou para Judá porque traiu. E voltou a morar com o pai dela. Só que ele quis buscar ela. E esse levita, esse rapaz foi buscar. E chegando lá na casa do sogro, né, do pai dela, ele foi muito bem tratado. O pai dela tratou ele muito bem, fez banquete, enfim. E não queria que ele fosse embora. Não queria deixar ele embora. E eles ficaram lá por 4 dias. Então, 4 dias ele ficou na casa do sogro. E, enfim, não queria deixar ir embora. Não, fica mais um dia. Daí, não, tem que ir embora. Não, mas fica, é perigoso. E no 5º dia ele falou, não, dessa vez a gente vai. E eles partiram, voltando para Efraim, né, em direção à terra de Jebus. Jebus, para quem não sabe, se tornou Jerusalém. Antigamente se chamava Jebus. E então, quem que foi nessa viagem? O levita. A gente na leitura a gente percebe que ele tinha dinheiro. Seu servo, porque ele tinha um servo e tinha jumentos. Então, nessa época, quem tinha servo e jumentos mostrava riqueza. E eles foram andando. E passaram por Jebus e eles foram caminhando até Gibeá. Por que Gibeá? Gibeá era uma terra
do povo da tribo de Benjamim. Então era uma terra, não, apesar de não ser a mesma tribo, mas era uma terra israelita. E então ele acreditou, eu não vou parar aqui em Jebus, porque aqui pode ter inimigos. Mas eu vou até mais um pouco Gibeá, que é uma terra do nosso povo, né? Apesar de não ser nossa tribo, mas a gente vai ser bem acolhido. Porém, ele chegando em Gibeá, ninguém acolheu ele. E às vezes acontece com a gente, né? A gente pensa que por conhecer alguém, a gente vai ser bem tratado e não acontece. E aconteceu com esse rapaz também. E estava escurecendo, ninguém ofereceu casa, ninguém ofereceu nada, e eles foram dormir na praça da cidade. E quando de noite, já anoitecendo, veio um homem velho, né, um senhor, viu aquelas pessoas ali e perguntou. E até hoje é costume lá em Israel, perguntar de onde você vem e para onde você vai. Quem é sua descendência e para onde você está indo. Isso acontece até hoje entre os judeus. E foi o que esse homem perguntou para ele. Aí o levita contou, eu sou de Belém de Judá, eu estou vindo de Belém de Judá, estou indo para as montanhas de Efraim, onde eu moro, eu sou da tribo de Levi. E esse senhor também era da mesma cidade dele, era de Efraim. E o que ele falou? Gente, não vão ficar aqui, porque é perigoso, de noite vocês vão dormir na praça, e essa cidade está muito perigosa. E a Bíblia mostra que o levita ele não precisava de nada, porque ele tinha comida, tinha animais, tinha bebida, ele precisava de um teto só. E mesmo assim ninguém teve a coragem de oferecer, ninguém ofereceu abrigo para ele. E chegando na casa desse senhor, um grupo de homens começa a esmurrar, bater na porta, porque essa notícia em cidade, ainda mais região pequena, espalha rápido, né? Quando tem alguém que não é, igual quando no nosso bairro, ali na nossa rua, se a gente vê uma pessoa diferente, já a gente percebe no condomínio, né? Enfim, aí eles começam a bater na porta, esmurrar, e é aqui que a história começa a piorar. Se ela já estava um pouco esquisita, aqui vai piorando. O que esses homens queriam? A Bíblia chama esses homens de filhos de Belial. E essa expressão filhos de Belial é como se fosse um xingamento da época. É um pior xingamento que poderia ter. E esses homens, eles queriam abusar do levita, do rapaz. E vai piorar. Quando aquele homem, o senhor, dono da casa, escuta isso, ele fala, não abusa desse homem. Eu tenho 2 filhas aqui. E ele tem a concubina. E os homens não queriam as mulheres. Enfim, e o que acontece? O levita, ele pega a concubina dele, que ele saiu de um lugar para outro tão distante para buscar ela, e o que ele fez? Jogou ela para fora e fechou a porta. E a Bíblia relata que essa moça, ela foi violentada durante toda a noite. E foi deixada na porta da casa desse homem de manhã. E a mulher estava tão fraca que ela não conseguiu nem bater na porta. Ela ficou lá caída. E quando ele levanta de manhã, abre a porta, viu ela jogada lá no chão. E é aqui que a gente vê, eu acho que é pior de tudo. Não sei se é pior, mas eu considero uma cena tão cruel. Ele olha para ela no chão, violentada, a gente já pode imaginar como ela estava. Levanta e vamos, fala para ela. E ao ver que a mulher não respondeu, ele pegou ela. A gente não sabe se ela estava viva, se ela estava morta. Pegou ela, colocou em cima do jumento e foi em direção para casa. E essa história é pesada, né? E é uma história triste, cruel. E eu vou explicar para vocês por que ela está na Bíblia. Aí quem a gente pode ler e fala, nossa, a Bíblia está contando isso por quê? Vamos deixar algumas coisas claras antes disso. A história da concubina retrata, né, a desvalorização da mulher. Como a mulher era tratada? Ela foi tratada, não foi nem como um animal, né? Que foi como um objeto, sei lá. E por quem que ela foi tratada? Por um levita. Uma pessoa que tinha que ser serva de Deus, ela tinha que dar o exemplo, fez isso. Praticou uma ação fria, egoísta,
covarde, não tem como descrever uma pessoa que faz isso, né? Ele que tinha que proteger a mulher da segurança, amor, enfim, ele saiu de um lugar longe para buscar ela, por quê então? Né? E em vez disso ela encontrou abusos mortais, né? Porque a gente vai ver que ela morre. Então, Juízes, o livro de Juízes, essa história, ela vai representar totalmente o livro de Juízes. Por quê? Um povo que está voltado para Deus tem um levita, uma pessoa que é serva de Deus. Faz isso, uma coisa dessa? O povo de Israel, o povo escolhido por Deus, faz uma coisa dessa? Não. Isso aqui mostra como o povo de Israel estava, como as tribos de Israel estavam. E então, Juízes, ele representa, resume, né? O afastamento do povo. Então, além de ser o povo dele, de ser o povo de Deus, ele ser um representante de Deus aqui na Terra, ele que deveria, além de dar o exemplo de homem, né? Um exemplo de homem, de servo de Deus, acabou fazendo isso. Então, quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, quando a gente não pede direção para Deus, a gente quer viver pelo que parece certo e não pelo que é certo. A gente comete coisas terríveis, foi o que eles cometeram aqui. Então, selvageria, imoralidade, também são comuns nos dias de hoje, né? O que a gente vê? Quanto mais longe de Deus, o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. Desde antigamente já tinha, até hoje, o ser humano longe de Deus, irmã Diva, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Por isso que a Bíblia fala, né? Quanto mais a gente conhece, mais vai ser a maior a cobrança, né? Então, para o povo de Deus, o povo que já conhece, a cobrança é bem maior. Então, ao invés de eles levarem a palavra de Deus para onde eles estavam, eles acabavam se afastando. Então, a Bíblia deixa essa história clara. Eu quis trazer aqui para vocês, apesar de ser uma história pesada, mas se a gente lê isso um texto solto e acaba entendendo de forma errada. A Bíblia, ela também, apesar de ser a palavra de Deus, ela é um livro histórico. Serve como um livro histórico. Tudo que está lá é verdade, tudo que está lá aconteceu. Então, não é porque a gente tem uma história dessa na Bíblia que Deus está aprovando. Pelo contrário. Aqui está mostrando exatamente de como o ser humano longe de Deus consegue fazer tais coisas, né? E o capítulo 19 vai mostrar isso. Quanto mais afastado de Deus, mais coisas ruins o povo estava fazendo. E agora a gente vai falar do livro de Reis, que ele vai pegar esse gancho de Juízes. E a gente vai falar de Eli e Samuel, que eram sacerdotes. E a principal frase de Juízes é assim: Israel não tinha um rei e cada um fazia o que queria. Então, aí o povo começou a clamar por um rei, para ver se melhorava. Será que melhorou? Então, Eli era sacerdote em Siló. Antigamente não existia Jerusalém ainda. Então, a principal, o centro, como é que a gente pode falar? O centro de adoração, o templo de adoração principal, é como se fosse a igreja principal, era em Siló. E Eli era o sumo sacerdote dessa maior igreja, vamos supor. Ele era descendente de Arão, né, irmão de Moisés, ele era um levita. Então ele preenchia todos os requisitos ali para ser o sacerdote da época. Sumo sacerdote, ele era o principal. E vamos relembrar a história de Arão, né, para a gente ver de onde ele veio. Vocês sabem quantos filhos Arão teve? São 4 filhos Arão teve. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Só que Eli era descendente de Itamar. Normalmente a descendência principal é para o primeiro filho. E quando não tem o primeiro é o segundo, quando tem o segundo, o terceiro, mas foi lá para Itamar o quarto. E por quê? Alguém sabe por que não foi com Nadab e Abiú? Eles têm uma história na Bíblia também. Então, Arão, ele foi o primeiro sacerdote que a Bíblia relata, sumo sacerdote, né? Como se fosse um pastor principal. Ele era irmão de Moisés. E a linhagem dele deveria ser a linhagem de sacerdotes, de sumo sacerdotes. Só que Nadab e Abiú, que é o primeiro e o segundo filho, eles começaram a pisar na bola. E foram castigados.
Então, seria para Eleazar. A linhagem de Eleazar, vamos ler lá em 2 Crônicas 24:2. 24:2. Se a gente ler Números 3:3, vai falar: Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. E não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Então, o que seria para Nadab e Eliú ficou dividido entre Eleazar e Itamar. Então, Eli era da descendência de Itamar. Porém, Eli pisou na bola e acabou perdendo também a descendência de sacerdote, né? Mas antes da gente falar o que Eli fez, Eli em hebraico, o nome original dele significa meu Deus, ou meu Deus é exaltado. A história de Eli está lá logo depois de Juízes, né? 1 Samuel. Então, está lá em 1 Samuel. Ele foi responsável pela criação de Samuel, que foi um dos principais nomes da Bíblia também. E ele vai aparecer na história de Samuel quando falam a mãe de Samuel, Ana. Vocês já ouviram falar da história de Ana e Eucana? Então, inicialmente, na história, ele mostrou que ele estava meio insensível ali, porque Ana, ela estava no templo chorando. Ele achou que ela estava bêbada. Então ele fala para ela: o que você bebeu, mulher? Tá vindo para o templo aqui bêbada? E ela não estava embriagada. Aí ela começa a contar a história, que ela não podia ter filhos, enfim. E ele acabou, Deus usou a vida de Eli para abençoar ela, porque falou que ela ia ter filhos. Está lá em 1 Samuel 1:4. E Samuel a gente vai ver mais para frente, mas os primeiros capítulos de Samuel vai mostrar a diferença de Samuel, que foi escolhido por Deus, com os filhos de Eli. Vai mostrar esse contraste, essa diferença. Por quê? Os filhos de Eli eram maus, os filhos de sangue dele. Samuel, que não era filho de sangue, era um filho adotivo ali, criado. A gente vai ver na história dele depois, como que ele foi para lá. Mas ele era totalmente voltado para Deus, enquanto os filhos de sangue de Eli eram totalmente desviados. E o maior erro da vida de Eli foi essa parte de negligência com os filhos. Os filhos de Eli eram Hofni e Finéias. Esses nomes já não são nomes hebreus, já são nomes egípcios, de uma outra cultura, né? Como Eli já estava muito velho, ele começou a passar a responsabilidade para os dois filhos. E qual que é o problema? Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles eram corruptos. Eles não serviam o Senhor do jeito certo. Eles não respeitavam as leis de Deus. E então eles começaram a distorcer o sacerdócio. Então o que era para ser um sacerdócio divino, conforme a tradição, né? Começou a ser uma coisa totalmente errada. Eles praticavam imoralidades dentro da tenda, dentro do lugar sagrado, né? E não respeitavam os sacrifícios. Lá em 1 Samuel 2:12 até o 22 falam que os sacrifícios que eram feitos nos santuários, eles eram totalmente errados. E o Senhor acabou desprezando. O Senhor desprezava tudo que eles faziam porque não era de acordo com os mandamentos, né? Com a lei de Deus. E além disso, o que eles recebiam de ofertas, de sacrifício, eles retiravam a melhor parte para si. Em vez de eles entregarem para Deus, eles pegavam para eles. E além disso, eles tinham relações sexuais com as servas dentro do santuário. Enfim, o sacerdócio deles, o que era para ser uma coisa santa, separada para Deus, era totalmente oposto. Era totalmente corrompido. Mas o pior dessa história é ele, na verdade.
Porque Eli, ele era o quê? Ele era o sumo sacerdote. E, além disso, ele era o pai dos dois. Então, além de ter autoridade como pai, ele tinha autoridade como sacerdote. E foi inevitável o juízo de Deus que veio sobre eles. Então, essa triste realidade que ele viveu, ele em si não possuía pecados assim morais, ou a conduta dele não é questionado. Mas a fé, o amor pelos filhos superou o amor que ele tinha por Deus. E aí ele começou a praticar uma ideologia que a gente chama de um peso e duas medidas, né? Por quê? Porque para os fiéis, ele era muito radical. Ele era uma correção severa, né? Recriminava. Como a gente viu lá no começo, ele falou que Ana estava bêbada. Ele não teve nem a sensibilidade de entender o que Ana estava fazendo. Já falou que ela estava bêbada dentro do templo. E só que com os filhos, ele era totalmente oposto. Ele era liberal. Mesmo ele tendo provas, as pessoas falavam dos filhos dele, mas ele não chegava nem a confrontar os dois. Então, esse estilo de liderança que ele praticava era totalmente injusto. E eu pergunto, já que os filhos não obedeciam, o que ele ia ter que fazer? O que ele teria que fazer, né? Então, o principal erro dele foi consentir, sabendo que os filhos dele estavam fazendo as coisas erradas, ele permaneceu entregando responsabilidade, né, para os dois. Então, ele já falhou ali na educação, no caráter, né? E também na parte espiritual. Por quê? Levítico 22, verso 1 e 3, vai falar o seguinte: Depois falou o Senhor a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Então, aqui Deus já manda o recado, né? Lá para Arão, na época que também teve esse mesmo problema, ele fala que não era para misturar as coisas santas de Deus com a imundícia humana, né? E quem tivesse com a alma imunda, com a alma impura, não era para chegar perto das coisas de Deus. E quem chegasse, o que ia acontecer? Aquela alma será extirpada. Então, quando ele, em vez de ele corrigir os filhos, em vez dele tirar a liderança dos filhos, né, já que estão acontecendo coisas erradas, lá em 1 Samuel, do 27 ao 36, ele sentenciou seus filhos. Porque veio um profeta, e a Bíblia não deixa o nome desse profeta, mas a profecia que Deus manda através dele acaba acontecendo. E diz que a família de Eli, aqui ele fala que cortarei o seu braço. Quando ele fala cortarei o seu braço, é que ele está falando da descendência. Então ele está dizendo que Eli não ia ter descendência por causa desse erro. E isso acontece mais para frente. Primeiro com a morte dos filhos de Eli, e lá depois com o restante da descendência, Eli acaba, através da impunidade com os filhos, acaba condenando toda a sua descendência. E isso se cumpre lá em 1 Reis. E o castigo de Rufino e Finéias foi a morte deles, relatada lá em 1 Samuel 4:11. O povo de Israel estava numa batalha contra os filisteus. E o que aconteceu? Israel começa a perder a guerra. E eles tiveram a brilhante ideia de fazer o quê? Eles pensaram, vamos levar a Arca da Aliança para a guerra, que aí a gente vai vencer a guerra porque a Arca vai estar lá.
No entanto, o que eles não sabiam é que apesar da Arca da Aliança eles levaram a Arca até a guerra, o mais importante que a Arca da Aliança representava é que a presença de Deus já não estava mais lá. Então a Bíblia fala que o Senhor não guerreou pelos soldados de Israel. E os filisteus acabaram derrotando o povo de Israel e mataram cerca de 30 mil homens. E entre eles, Hofni e Finés acabaram morrendo. E o mais grave de tudo, eles capturaram a Arca da Aliança, que representava, né, a divindade de Deus, a presença de Deus. E o mensageiro foi avisar Eli, e lá em 1 Samuel 4:12, ele avisa que os filhos de Eli acabaram morrendo na guerra e que a Arca da Aliança foi roubada. E o texto dele deixa bem claro que ao receber essa notícia, quando ele falou que os filhos de Eli tinham morrido, ele pode ter se impressionado, creio eu, né? Mas se chateado, enfim, mas nada aconteceu. Mas quando ele ouviu que a Arca da Aliança foi roubada, ele caiu e acabou morrendo. A Bíblia relata que ele já era muito velho e era gordo ainda. E ele acabou quebrando o pescoço. Ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. E a gente consegue perceber no texto de 1 Samuel que ele sofre esse choque de realidade, né? Quando a arca foi retirada do povo de Israel, né? Porque ela representava a presença de Deus. Então, para eles, é como se a presença de Deus houvesse ido embora. Porém, o que ele não imaginava é que a presença de Deus já tinha saído muito antes, quando ele aceitou que os filhos dele cometessem essas imoralidades, né? E ainda, uma de suas noras estava grávida, né? A esposa de Finéias. E quando ela soube da notícia também, ela acabou morrendo. E a criança nasceu prematura. E antes de morrer, ela dá o nome para a criança, que se chama Icabode. Icabode, para quem não sabe, está lá em 1 Samuel 4:21, fala assim: e chamou o menino de Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória de Deus, porque a arca de Deus foi tomada e por causa do seu sogro e de seu marido. Então a gente sabe que os nomes antigamente relatavam o que estava acontecendo com a pessoa, né, ou com a criança que estava nascendo ali na época. Então Icabode ele resume, né? A arca de Deus foi tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E resume, né, que a glória de Deus se foi. Então, ele já tinha morrido, os seus descendentes haviam morrido, né? Então, para quem sobrou essa missão de se tornar o próximo sacerdote, o próximo juiz, foi para Samuel, que a gente vai ver na próxima aula. Aproveite e já se inscreve no canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus.